Olá, amigos do Neov, com muita satisfação mais uma vez aqui estamos para refletirmos acerca do que tem de importante, aliás tudo, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o tema proposto por mim é o mal e o remédio. Esse tema está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19. É uma passagem de Santo Agostinho que nos traz uma reflexão importante e pertinente aos momentos que estamos passando. Aliás, que a Terra sempre passou, né? É mais um neste momento. De qualquer forma, como eu estou na minha casa, barulhos ao fundo poderão acontecer. Furadeiras, cachorro latindo, uma moto passando, mas faz parte do nosso cotidiano aqui de Carapicuíba. Então essa passagem de Santo Agostinho, muito interessante, ela começa com 3 perguntas. A primeira delas, Santo Agostinho então procede assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Será a terra um paraíso, um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Como quem diz: vós que estão aí na terra, já não sabias do que estava previsto passar? É evidente que, estando essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho já tinha a consciência mesmo, porque ele é um dos espíritos da codificação, que já existia o Livro dos Espíritos antes. Então, quando ele faz essa pergunta, dessas nossas dores, dessas nossas reclamações, dessas nossas aflições, com base no ensinamento que os espíritas já possuem, já detêm. É como se nós estivéssemos para fazer uma viagem necessária e planejada por nós mesmos, e essa viagem fosse de carroça, através de local ou relevo acidentado, onde haveriam buracos, atolamentos e riachos, o cavalo ia empacar, nós íamos ter que fazer de tudo para que essa viagem chegasse até o final, dentro de um planejamento nosso. E tudo isso Santo Agostinho sabia porque existe o Livro dos Espíritos na questão 258, onde Kardec pergunta para os espíritos, nessa questão muito interessante, o que os espíritos ficam fazendo lá no mundo espiritual? Ou melhor do que isso, quando ele está lá se programando, porque tem um capítulo chamado Escolha das Provas, né? Quando está lá se preparando para reencarnar, ele tem a consciência e previsão daquilo que vai se suceder na vida terrena? O Santo Agostinho já sabia qual era a resposta. E os espíritos respondem que, na verdade, nós é que escolhemos o gênero de prova. O gênero de prova, as principais coisas, aquilo que vai definir o sucesso ou não, ou as condições necessárias para tudo aquilo que eu desenvolva com o elemento material, aquilo que vai beneficiar o elemento espiritual, que na verdade somos nós mesmos. A Terra é só uma passagem, um meio. O corpo físico é um meio para que eu chegue através de espírito no meu objetivo principal. Santo Agostinho já sabia dessa questão. Então por que ficais reclamando, né? Já não sabias que ia passar? E Santo Agostinho, através de uma reflexão, sabia também que Kardec, na 266, lá no Livro dos Espíritos, entendendo que Kardec olhava para os homens aqui na Terra. Na condição de humano, nós sempre vamos buscar os caminhos menos penosos. E Kardec pergunta, então, não seria natural que os espíritos também agissem dessa forma? Ou seja, procurar essas provas que ele tivesse menos problemas, vamos dizer assim,
aquelas mais fáceis. E aí os espíritos respondem que para vós que estáis na terra, o entendimento seria esse, mas para os espíritos desencarnados, não. Porque cessa a ilusão que a matéria nos traz, e a maneira de pensar, então, ela é outra. Ele tem a visão do todo, ele tem a visão de onde ele quer chegar. Aqui na Terra, esta encarnação é uma etapa daquilo que eu preciso fazer para chegar a um determinado fim. E como espírito eu tenho consciência disso. A grande maioria tem. E se não tiver, alguém terá por ele. E vai direcionar a encarnação com base nesse objetivo. Interessante isso. Então, Santo Agostinho já sabia disso. É evidente que pessoas sem o conhecimento espírita vai falar, nossa, mas esse Santo Agostinho aí é perverso, né? É sarcástico. Vai fazer uma pergunta, como é que eu ia saber que eu ia passar por tanta dificuldade? Então, como espírito, apesar do esquecimento do passado, nós temos a consciência sim disso. E além do mais, Santo Agostinho continua no capítulo e diz assim, além de saber o que aconteceria aqui na Terra, que aqui não seria um lugar de gozo, nem um paraíso de delícia, ele ainda pergunta, já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele, o profeta, que haveria prantos e ranger de dentes? E quem nascesse nesse vale de dores não passaria por tudo que tem a oferecer esse vale de dores? Ou seja, as dores? E esse profeta que nós estamos falando é Jesus. Jesus, sim, através de seus evangelhos, disse, no mundo tereis aflições, ranger de dentes, aqui nada seria fácil. E todos esses rangeres de dentes e dores, que nós as classificamos como dores, como desgraças absolutas, existe uma consolação trazida também pelos Espíritos. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Olha, o Bem-aventurados os aflitos teria que ser nosso livro de cabeceira nos momentos das nossas dores. Que ele também nos alerta, olha que diferencial, dizendo que a verdadeira desgraça, tudo aquilo que chamamos de desgraças, ou seja, a fome. Você imagina a fome, aquilo que nos assusta profundamente. O medo do desemprego é o medo de não ter como se sustentar, e o cume desse medo é a fome. As doenças, tudo isso nós chamamos de desgraça, a traição daqueles que nos amam, ou traição de qualquer parte. A morte. A morte. A morte é uma dor muito grande. Só que Santo Agostinho e os Espíritos, neste capítulo, traz uma visão que tudo isso que nós chamamos de desgraça, de dores, elas cessam a partir do momento que nós desencarnamos. E mais, elas vão ter uma compensação na vida futura. Compensação essa que está intimamente ligada à forma como nós vamos passar por essas dificuldades. Lembrando, dificuldades escolhidas por nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós chamamos de desgraça aqui na Terra, encarnado, todos nós encarnados, e falamos que isso é uma desgraça absoluta, ela tem uma compensação na vida futura. Ao passo que tudo aquilo que nós, almas iludidas, está lá nesse capítulo, a verdadeira desgraça, que dependendo do emprego, isso sim pode ter a consequência de uma desgraça para o espírito. Se nós pegarmos aqui a juventude, né? Os meninos, basicamente todos os meninos, eles têm um sonho, por exemplo, de ser jogador de futebol. É muito comum, a grande maioria é assim.
Porque jogador de futebol, o que acontece com um jogador de futebol bem sucedido? Muito dinheiro, vai conhecer os meninos, muitas mulheres, todas as opulências da vida, os gozos terrenos. Apesar que vai trabalhar bastante, né? O jogador de futebol trabalha bastante. Mas ele vai ter uma compensação. As meninas querem ser modelos. Né? Só que nós observamos aqui na Terra, se nós pararmos um pouquinho para observar, raríssimos são aqueles que conseguem chegar ao topo desse sonho, poucos. E aqueles que conseguem, raríssimos, cumprem a sua missão com relação à vida do porvir. Porque vem a fama, perde a noção do orgulho, da vaidade. Nós, seres humanos, muitas vezes não estamos preparados para essas situações. Metemos os pés pelas mãos. E aí os resultados estão aí. Uma vida perdida no sentido do progresso do espírito. Que muito ao contrário do que mostram as telinhas da televisão, de felicidade, de festas, são profundamente infelizes, porque não souberam empregar esta prova. Então, Santo Agostinho, os Espíritos também nos dizem que a nossa visão ela é um pouco inversa, que tudo aquilo que nós chamamos de desgraça, de dores, pode não ser isso. E tudo aquilo que nós nos empenhamos iludidamente, dependendo do emprego também pode não ser aquilo. Nós vamos tendo na nossa consciência então asfixiada. E é por isso então que Santo Agostinho disse, e também Jesus, que aqui haveria prantos e ranger de dentes. Aqui é um planeta difícil. Deu para perceber quem está aqui. Né? E teríamos essas dificuldades. Mas Santo Agostinho, então, continuando no capítulo, ele vai além. Ele diz o seguinte, que não deveríamos então ficar reclamando daqui na Terra. Que nós já sabíamos, estávamos preparados ou nos sentimos bastante fortes para aqui estarmos. Mas além disso, que todas essas coisas que acontecem aqui na Terra, nós deveríamos bendizer ao Senhor por ter querido nos experimentar. Além de passar por essas dores, nós temos que aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus. E ele dá alerta. Ou só devemos agradecer a Deus quando as coisas estão boas para o nosso lado? Quando Ele cura o nosso corpo, aí vamos agradecer. Essa semana é muito interessante, uma passagem aqui onde eu moro. Uma senhorinha muito querida, teve Covid, ficou muito mal, entubada e voltou. E aqui, essa semana, ela voltou do hospital e ela disse, né, com toda a sua fé, que Deus amava muito ela e é por isso que ela está de volta. Porém, né, o filho dela também pegou Covid, na verdade foi o filho que passou para ela, que ela mora sozinha, ele veio, não estava nem sabendo que estava com a doença e ele desencarnou. Dentro desse conceito poderíamos pensar com os nossos botões, cada um com seu botão. Se Deus fez ela voltar porque amava muito ela, eu posso concluir que Deus não amava o filho dela? Então há algo a mais, há muito mais mistério entre o céu e a terra. E esses mistérios eram mistérios, né? E nós espíritas detemos esse conhecimento. Que diferencial! Não somos melhores, nem piores, mas nós temos que agradecer por ter esse conhecimento. Bom, bendizer a Deus porque Ele quis nos experimentar. Agradeçamos a Deus porque aqui estamos na Terra. E Ele deu um exemplo de um que fez isso aqui na Terra. Santo Agostinho trouxe a passagem deste capítulo de Jó. E Jó é uma passagem no Velho Testamento, onde é
o nosso exemplo de fé. Jó tinha tudo, era rico e foi perdendo uma coisa atrás da outra, desde os bens materiais até a saúde, a família. Jó perdeu tudo. E qual foi o comportamento de Jó diante daquela dificuldade, daquelas dores que nós chamamos de desgraça completa? Jó orava a Deus e dizia: Senhor, conheci todos os deleites e opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Conheci tudo de bom e agora você me reduz a nada. Ao invés do desespero, Jó agradecia. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então Jó é um exemplo realmente impressionante de tudo aquilo que nós precisamos para encarar essas dificuldades que nós chamamos de mal. E Santo Agostinho, com base nesse capítulo e nessa passagem e neste exemplo, Santo Agostinho nos diz: que remédio então prescrever àqueles atacados pelos males? O que nós podemos prescrever para nós mesmos e para aqueles que passam pela prova da dor? Santo Agostinho diz: um só remédio é infalível. E esse remédio é a fé. A fé, o apelo ao céu, como Jó fez. Um remédio interessante e infalível para essas nossas dores é a fé. E por que Jó estava certo em agradecer suas dores, né? Se nós olharmos também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu já falei que esse capítulo é importantíssimo. Bem-aventurados os aflitos. Todos nós devíamos ter essas passagens do capítulo 5 bem interiorizadas, né? E lá tem um capítulo chamado Motivos de Resignação, onde os espíritos trazem um exemplo interessante do porquê devemos ter resignação, ter fé e agradecer a Deus. Agradecer. Parece uma... Quem não tem o conhecimento do porvir não entende isso com muita razão, porque ele vai falar: mas como? Eu vou ter que agradecer as dores que eu estou passando? E a passagem, então, os espíritos nos diz, dá um exemplo, né? O homem que sofre, quem na terra não sofre? O homem que sofre, todos nós. Assemelha-se a um devedor de grande soma, a quem o credor diz: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, vou te quitar todo o restante e ficarás livre. Está lá, capítulo 5, motivo. E por que eu tenho que me resignar? Ele dá esse exemplo, essa história. Então, um homem que sofre, ele é igual, ele se assemelha a um devedor de grande soma, onde o credor chega para ele e fala assim: se você me pagardes hoje tudo aquilo que me deve, ou se me pagardes a 100ª parte daquilo que me deve, eu vou te quitar do restante. E aí tem que pagar hoje. Podemos entender esse hoje como esta encarnação. O que é esta encarnação perante a eternidade? O que é essas dores perante as dores que eu fiz o outro passar? Será que essas dores não seria a 100ª parte daquilo que eu fiz passar? É uma reflexão. Se Deus é justo, há de haver uma justiça envolvida nisso. E se Deus é bom, há de haver uma bondade nisso. A bondade é eu pagar a minha dívida na 100ª parte. E aí Santo Agostinho, ou os espíritos nessa passagem diz: não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar, já nesta encarnação, pagando apenas a 100ª parte do que deve, ao invés de ficar reclamando do credor, reclamando de Deus? Não estaríamos agradecidos?
se tivéssemos a consciência do todo? Passagem interessante, né? Então, o mal e o remédio é o tema da nossa reflexão, onde o mal nós podemos colocar como igual a dores. E Santo Agostinho nos traz o remédio para esses males e essas dores, é a fé. Mas será que o mal e o remédio, será que o acento dessa frase está correto, nós espíritas? André Luiz nos traz uma passagem muito interessante entre o mal e o remédio. Quando ele muda o sinal, a acentuação, e ele diz o seguinte: o mal é o remédio. Mal compreendido. Então, onde o mal e o remédio, onde o mal são as dores, o remédio é a fé, nós espíritas temos que pensar de outra forma. E temos que ter a certeza que tudo isso que nós chamamos de mal, que nós já vimos que não é mal, é o remédio. Com base nessa certeza e com absoluta confiança em Deus, nesses tempos difíceis que estamos passando, nunca podemos perder a fé em Deus. Nunca podemos duvidar da sua bondade. E temos que ter a certeza que, dependendo do emprego que estamos fazendo dessas dificuldades, um peso enorme estaremos tirando das nossas costas. Porque esse peso não é a 100ª parte daquilo que eu tenho para carregar. Muita fé, muita esperança e entender que tudo isso que chamamos de mal é o remédio necessário para espíritos enfermos que somos todos nós. Muito obrigado pela atenção.